tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de Teoria da Computação. Nessa aula de hoje, irei apresentar a segunda parte dos fundamentos matemáticos da Teoria da Computação. Na aula passada, nós começamos a falar a respeito de diversos conceitos que embasam a Teoria da Computação. Dentre eles, foram vistos o conceito de conjunto, o conceito de sequência, funções e relações, grafos, alfabetos, cadeias e linguagens e a lógica booleana. Então, na aula de hoje, iremos nos aprofundar nesses conceitos a fim de poder compreendermos qual é o arcabouço necessário para construir toda a teoria da computação. Os conceitos fundamentais da matemática, eles formam um arcabouço teórico que é necessário para descrever e compreender as coisas que constituem o mundo. No nosso caso específico, nós estamos preocupados em compreender e desenvolver uma área do conhecimento denominada de teoria da computação. Para isso, é necessário utilizar uma linguagem formal e estruturas bem formadas. O que significa dizer isso? É que a linguagem adotada para construir esse arcabouço, ela deve ter um rigor e uma precisão tal como encontrada em diversos outros contextos da matemática, ou seja, sem espaço para a imprecisão ou para o duplo sentido ou para a subjetividade. Então nós vamos utilizar essa linguagem formal e também estruturas bem formadas. Na aula anterior, nós já começamos a utilizar alguns desses conceitos. No entanto, fica o seguinte questionamento para podermos começar essa aula de hoje. Será que eles são suficientes para fundamentar a teoria da computação? Será que os conceitos que nós vimos, eles permitem a elaboração dos diferentes dispositivos e modelos computacionais que nós estamos interessados? Então vamos analisar. Então irei abordar conceitos como definição, enunciado, prova, teorema. É importante, antes de adentrar em cada um deles, fazer a seguinte ressalva. A teoria da computação, ela não cai do céu, ela não aparece pronta, como se fosse uma mágica. Ela é construída ao longo de um processo histórico, o qual foi discutido na primeira aula, onde houve contribuições de diversas partes, de diversos matemáticos distintos, e os modelos que formam a teoria da matemática, eles são construídos a partir de objetos matemáticos pré-existentes. Então, para podermos entendê-los, nós temos que fazer uso desses conceitos. Então, quando estamos tratando de um curso onde nós já estudamos previamente matemática discreta, ou então um curso de lógica, um contribuindo com o outro, essa parte ela já está muito bem compreendida, o que não é o nosso caso. Então, por isso que a gente precisa, antes de começarmos a estudar de fato a teoria da computação, estudar cada um desses conceitos. Sem esse entendimento, fica muito difícil acompanhar
cada um dos conceitos que virão a partir da próxima aula. Então, por essas razões é que faz-se necessário fazermos esse estudo inicial. Então, vamos começar pelo conceito de definição. O que vem a ser uma definição no contexto da matemática? Uma definição, ela pode ser compreendida como sendo a descrição de forma precisa de objetos e noções. Então, a matemática, ela pode ser compreendida como sendo uma linguagem cujo objetivo é comunicar a forma como as coisas do mundo elas estão estruturadas. Estruturadas de que forma? Estruturadas a partir de conceitos pré-existentes. Então é um conceito que, de certa forma, ele é circular. Ele faz uso de coisas, como eu estou colocando aqui, de objetos e noções pré-existentes. Então, no caso, a definição é uma maneira de explicar algo, de descrever a estrutura de algo. O que é esse algo? Então, como eu estou colocando, objetos matemáticos, noções matemáticas. Então, esse primeiro exemplo, ele é bem simples, apenas para a gente ter um primeiro contato com esse conceito de definição, mas nós podemos ter definições mais complexas, onde há a necessidade de se realizar um estudo mais aprofundado dos elementos que compõem o conceito, a definição envolvida. Por exemplo, queremos definir então o que é uma linguagem Turing reconhecível. Podemos dizer então que uma linguagem Turing reconhecível é uma linguagem reconhecida por uma máquina de Turing. Então veja que nesse caso aqui, nós precisamos compreender o que significa o conceito de linguagem, o conceito de reconhecimento, o que é uma linguagem Turing reconhecível, o que é uma máquina de Turing. Essa é uma definição que nós iremos estudar mais adiante. Então, quanto a isso, não fique preocupado. O que eu quero mostrar nesse instante é que nós podemos ter algumas definições que são bastante intuitivas, que nós podemos compreender a partir de elementos muito simples, muitas vezes que são transparentes, que são intuitivos mesmo, que fazem parte do dia a dia, como também nós podemos ter definições que são bastante complexas e que precisa de todo um estudo de outros conceitos previamente. Um outro conceito que nós iremos abordar, que nós iremos voltar diversas vezes ao longo desse curso, é o de enunciado. Então, o enunciado, ele expressa que algum objeto tem ou não uma certa propriedade. Então, é muito comum na matemática apelarmos para esse tipo de estruturação argumentativa, de apresentação de algo, de tentarmos explicar algo por meio de um enunciado. Fazer primeiro uso de uma definição, e uma definição diz o que é, e o enunciado diz que aquilo para o qual nós estamos apresentando uma explicação
tem algumas propriedades. Então, uma coisa é você dizer que algo pode ser definido assim, assim, assim. Mas outra é você dizer que aquele objeto, além de ser aquilo, ele tem aquelas características. Ou como nós utilizamos no jargão da matemática, as propriedades. Então eu posso dizer que um número ímpar é todo número que não é divisível por 2. Então, no caso, aí eu tenho número 1, número 3, número 5, 7 e assim por diante. Mas eu também posso dizer que todo número ímpar ele tem esse formato 2 vezes k mais 1. Então é uma maneira de você buscar ampliar a compreensão em torno de um determinado objeto. Então, no caso, eu apresento uma definição para o objeto número ímpar e em seguida eu estou apresentando uma propriedade. Então, além de explicar o que é aquilo, eu digo que aquilo também tem essa característica. Então, primeiro eu tenho a definição e em seguida eu tenho a propriedade. E essa propriedade ela é dada por meio, de um enunciado. É uma sentença que diz que um objeto tem ou não uma certa propriedade. E aqui vale relembrarmos de algo que foi estudado na aula passada, que essa propriedade ela pode ser verdadeira ou uma propriedade ela pode ser verdadeira ou falsa. Porque no caso aqui nós estamos tratando de algo que é um predicado, que vai estar sendo associado a um valor verdadeiro ou falso. Então o predicado, tem essa característica. O quadrado de qualquer número é positivo. Então, eu tenho um objeto chamado número e eu posso ter aí uma série de definições. Eu posso dizer que número é um símbolo que está associado a uma determinada quantidade. E aí eu digo que elaboro uma sentença informando que o quadrado de qualquer número é positivo. Dessa maneira, eu amplio a compreensão em torno desse objeto. Então, quando o enunciado ele é demonstrado como sendo verdadeiro, nós damos a ele o nome de teorema. No entanto, esse termo ele é reservado apenas para aqueles enunciados ou para aqueles termos em especial que tem um interesse, que tem uma importância muito grande dentro da matemática. Não é qualquer enunciado que é chamado de teorema, apenas aqueles que desempenham um papel muito importante no esclarecimento ou na solução de problemas de grande importância na matemática. Um exemplo é o Teorema de Fermat. Então, o Teorema de Fermat é um enunciado, ou seja, ele descreve uma propriedade que foi demonstrada como sendo verdadeira, que consiste em
uma equação, ou seja, eu tenho de um lado a elevado a n mais b elevado a n, que é igual a c elevado a n. Para todo A, B, C e n pertencente ao conjunto dos inteiros. E esse n sendo maior ou igual a 3. Ou seja, nós sabemos que quando A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado, isso aí se aplica, por exemplo, quando nós estamos estudando propriedades dos triângulos. Mas e aí? O que acontece quando eu estendo o valor de n para valores maiores do que 2, né? No caso aí, como foi colocado, n maior ou igual a 3. Então, esse teorema ele tem uma importância muito grande na matemática e por essas razões essas e outras razões, ele é chamado de um teorema. Então existem outros teoremas, nós não vamos nos aprofundar muito nisso, e quando for necessário ao longo da disciplina, nós vamos voltar a ver exemplos de teoremas dentro da computação. Bom, mas como é que eu posso afirmar que um determinado enunciado ele é verdadeiro? Ora, só existem duas formas. A primeira delas, que é a mais simples, é você assumir como verdadeiro. E a outra é você, através de uma argumentação lógica, ou seja, uma sequência de sentenças arranjadas de forma lógica, chegar a um determinado valor final que nós chamamos de conclusão e essa conclusão ser verdadeira. Então existe um encadeamento entre esse conjunto de sentenças, de tal forma que eu saio de uma sentença A para uma B, C, D, até chegar na conclusão de que aquele enunciado é verdadeiro. Então tem que haver uma prova para isso. Então a prova ela é essa argumentação. Dentro dela eu posso fazer uso de axiomas. O que são axiomas? São sentenças atômicas que são sentenças bastante simples que eu assumo como sendo verdadeiras e que formam a base da prova. Em outras palavras, os axiomas, eles não necessitam serem provados anteriormente. O valor verdade dele é tido como verdadeiro. E aí ele pode então entrar dentro da minha argumentação. Depois eu tenho a hipótese do teorema a ser provado. Então, se eu tenho um enunciado e eu quero provar que ele é verdadeiro, ou seja, eu quero, por exemplo, chegar a um teorema, eu tenho que ter uma hipótese. Minha hipótese é a seguinte, que se tivermos A elevado a n mais B elevado a n, isso vai ser igual a C elevado a n para todo valor de n maior ou igual a 2. Isso aí é verdade. Então isso é uma hipótese. Então eu tenho que buscar agora um conjunto de passos
bem definidos que me levem a um valor que seja verdadeiro. Posso também fazer uso de outros teoremas que foram provados anteriormente. Então isso aí é o outro lado do que eu falei em relação aos axiomas. Um axioma, ele pode ser utilizado dentro de uma argumentação. Por exemplo, eu digo que todo homem é mortal. Então eu assumo isso como sendo uma verdade. Claro que por uma questão até de observação, de indução, isso aí eu vou assumir como verdadeiro. Mas eu poderia assumir isso sem fazer uma observação de que todos os homens morrem. Eu não precisaria ter conhecido todos os seres humanos da Terra e saber que eles tinham morrido. Poderia até ter uma pessoa em algum lugar do mundo que pudesse quebrar esse axioma. No entanto, quando eu vou elaborar, desenvolver uma prova, eu estou assumindo eu posso assumir algumas questões como sendo verdadeiras, sem necessariamente apresentar uma prova. Por outro lado, eu posso também usar teoremas. Mas nesse caso, esse teorema já tem que ter sido provado antes. Então pode ser que tenha vamos supor, tem um teorema aí que prova que todo homem é mortal. Então é apenas um exemplo para esclarecer um pouco o que será apresentado de forma matemática, de maneira formal a seguir. Então eu tenho os axiomas, eu tenho a hipótese do teorema ser provado e tenho os teoremas. Os axiomas não precisam serem provados, os teoremas eles precisam ser provados anteriormente. Bom, as provas elas desempenham um papel de extrema importância quando nós estamos falando em sistemas que demandam um rigor matemático. É o caso da teoria da computação. Então, para podermos fazer determinadas suposições, para podermos propor determinados modelos, faz-se necessário, então, que essas suposições, essas propostas, elas sejam acompanhadas de uma prova. E com isso, nós vamos poder ter a devida confiabilidade que é inerente à área da computação. Então, uma prova, a busca por essa prova, que nada mais é a busca da verdade por trás de uma determinada sentença ou de um enunciado. E nós estamos buscando, colocando de outras formas, buscando a verdade, a veracidade que um determinado enunciado matemático possui. Então, para que uma prova ela seja aceita, para que ela tenha a força necessária para poder ser compartilhada, para que ela possa ser, para que aquele enunciado possa ser compartilhado,
para que ele possa ser utilizado, inclusive, em outras provas, né, em outras hipóteses, em outros enunciados. Então, é preciso que ela tenha passado por um processo de checagem. Então, tem que ser convincente em sentido absoluto e não no sentido relativo. Então, uma prova matemática, ela tem que ser verdadeira, independente de quem esteja lendo, de quem esteja fazendo aquele acompanhamento, sentença por sentença, formulação por formulação, em um determinado lugar, em um determinado tempo, com um determinado objetivo. Ou seja, se algo é verdadeiro matematicamente, ele tem que continuar sendo independente do lugar, independente do tempo. Então, esses tipos de provas diferentes, eles nos dão uma ideia de que situações distintas, problemas distintos, eles vão demandar abordagens também distintas. Então, em algum momento, você vai precisar de uma abordagem mais simples, como, por exemplo, uma prova por contradição. Já em outra situação, já vai ser a prova por contradição que vai ser a mais adequada. A primeira dessas abordagens, ou desses tipos de provas, a prova direta, ela consiste, como o próprio nome indica, em abordar de forma direta um teorema. Ou seja, eu tenho um enunciado e eu vou tentar prová-lo de uma maneira tal que não precise fazer uso de artifícios mais rebuscados. Isso fica mais claro através de um exemplo. Então vamos pegar o seguinte teorema. Se n é um número ímpar inteiro e positivo, então nesse caso, para podermos afirmar isso, nós sabemos que n tem que estar escrito em uma forma específica. N tem que ser da forma 2 vezes k mais 1. Então, continuando. Então, n ao quadrado é um número inteiro ímpar, e positivo também. Ou seja, se eu tenho que um dado número n qualquer, ele é inteiro e é ímpar, positivo, o quadrado dele continua tendo essa mesma propriedade. Bom, isso aí nós já tivemos contato muitas vezes na matemática básica, mas como é que a gente generaliza essa afirmação? Como é que eu posso afirmar que isso é verdade para n igual a 1, 2, 20, 40, ou seja, números cuja ordem de grandeza nós estamos acostumados a trabalhar, mas também vale para números com os quais nós não estamos acostumados, de uma ordem de grandeza muito maior. Então tem que valer para todo número. Todo número dentro desse intervalo, né? Porque eu estou falando que o número tem que ser positivo, ou seja, maior do que zero, e tem que ser também inteiro. Então vamos ver como é que a gente pode abordar essa prova. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é verificar a primeira parte, a premissa. Se n é um número ímpar, inteiro e positivo, então vamos lá. Então, para que n seja um número inteiro e positivo, ímpar, inteiro e positivo, ele tem que ser escrito na forma 2 vezes k mais 1, e esse k ele tem que ser maior ou igual a zero. Então vamos
elencar, vamos enumerar alguns destes valores. Então, quando k for igual a 0, n vai ser igual a 1. 1 é um número ímpar. Por quê? Porque, por definição, esse número não é divisível por 2. Em seguida, quando k for igual a 1, nós vamos ter que n é igual a 3. 3 também não é divisível por 2. Quando k for igual a 2, o valor de n vai ser igual a 5. Também não é divisível por 2. Nós poderíamos continuar aqui nesse exercício, mas nós estamos preocupados aqui em fazer essa verificação da premissa. Se n é um número inteiro, ímpar, inteiro e positivo. Ok. Na segunda parte, que é a conclusão do meu teorema, eu tenho falando o seguinte. Então, n ao quadrado é um número inteiro ímpar e positivo também. Tem um inteiro ali repetido, mas foi um erro de digitação. O que é que eu tenho que fazer então? Eu tenho que elevar esse n ao quadrado e observar se ele continua sendo ímpar, mesmo que de forma generalizada. Então eu venho e faço isso aqui. Elevo o valor de n, então n agora é ao quadrado. Quem é n? n é 2 vezes k mais 1. Então, esse n vai ficar entre parênteses. Eu expando o valor de n para 2 vezes k mais 1. Então vai ficar 2 vezes k mais 1 ao quadrado, tudo ao quadrado. E então, eu vou aplicar esse quadrado nesse valor e obter o seguinte. 2 vezes k mais 1 ao quadrado é igual a 4 vezes k ao quadrado mais 4 vezes k mais 1. Isso é uma propriedade básica, né, do produto, né? E aí eu chego a esse valor. Tudo bem. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar colocar essa expressão, essa equação de segundo grau, em um formato de um número ímpar. Então eu observo o seguinte. Eu tenho 4 vezes k ao quadrado mais 4k. Então eu tenho aí um valor que eu posso colocar em evidência. Então eu posso fazer uma substituição de tal forma que n ao quadrado agora seja igual a 2 vezes 2k ao quadrado mais 2 vezes k. Ou seja, antes eu tinha 4k ao quadrado, eu retiro 2 para ficar em evidência. Eu tinha um 4k, eu retiro 2, vai ficar 2 vezes 2k. O 2 eu coloco para fora do parênteses. E então agora eu fico com 2 vezes esse valor do parênteses mais 1. Pois bem, esse valor do parênteses, ele representa o produto de duas parcelas, onde cada uma delas é o número 2 vezes o número inteiro. O número 2 vezes o número inteiro. No primeiro caso, o número inteiro ele está ao quadrado, e no segundo caso, ele está elevado a 1. 2 vezes k. Qual vai ser o valor da soma dessas duas parcelas? Ora, vai ser um outro número inteiro. A soma de dois números inteiros é um outro número inteiro. Então, qual é o resultado disso? Bom, isso aí vai depender de quem? Vai depender de k. Então, qualquer valor de k que eu for colocar aí vai gerar um novo valor que eu vou chamar de k'. Poderia ser qualquer letra, vou chamar de k'.
Então, no caso, eu posso substituir essa parcela dos parentes por um K', e nós teremos então o seguinte, que n ao quadrado é igual a 2 vezes K' mais 1. Chegamos a esse resultado. O que implica dizer? O que implica dizer é que nós partimos de um valor n, que é um número inteiro, que é um número ímpar, inteiro e positivo. E quando nós colocamos, e por ser ímpar, ele tem o formato 2 vezes k mais 1. E quando nós o colocamos elevado ao quadrado, ele mantém essa forma. Portanto, ele continua sendo um número ímpar. E ele continua também sendo inteiro e positivo, porque o valor do número envolvido no produto, que é o K', ele também é um número inteiro e positivo. Então, com isso, nós provamos aquela sentença inicial que compõe aquela sentença, ou seja, o nosso enunciado que forma o nosso teorema. A prova por construção é também uma prova bastante simples e ela é usada em teoremas que afirmam ou enunciam que um tipo particular de objeto existe. Então basta provar, dizer que alguma coisa existe, que a prova ela surte efeito. Então a estratégia consiste em demonstrar como construir o objeto. Eu não vou, a partir então desse ponto, fazer todas as demonstrações por uma questão de tempo. São exemplos retirados do nosso livro-texto, o livro Teoria da Computação, do Mark Sipser, e aí vocês podem olhar isso com calma. Mas, por exemplo, quando nós temos um teorema do tipo para todo inteiro par n maior do que 2, existe um grafo 3 regular com n vértices. Então, um grafo 3 regular é um grafo cujos vértices possuem 3 arcos com os demais, se conecta através de 3 arcos com os demais vértices. Pois bem, pessoal, como é que você prova isso? Bom, se você demonstrar que existe um grafo nesse formato aí, então você está provando que isso aí é verdade. E você pode demonstrar também apresentando a expressão matemática que corresponde àquele grafo. Então, aqui no caso tem a definição desse grafo, né? Quais são os vértices, 0, 1, 2 até n-1, e quais são os arcos. Então, o grafo de Petersen, ele é um exemplo típico de um grafo triregular, onde todos os vértices eles se conectam a apenas outros 3 vértices. Então, a apresentação de uma instância dessa sentença, ou desse enunciado, bem como a apresentação da expressão que caracteriza o formato desse tipo de grafo, é o suficiente para provar que existem grafos trirregulares. Já a prova por contradição, ela tem uma sutileza por trás da maneira como o argumento ele é desenvolvido. Não é que ele seja mais difícil,
mas é preciso uma certa atenção, um certo cuidado em relação à forma como o argumento ele vai ser desenvolvido. Vamos analisar como é que se dá isso. Está colocado o seguinte: assume-se que um teorema é falso e em seguida mostra-se que essa suposição leva a uma contradição. Então eu quero provar que algo é verdadeiro. Então, ao invés de tentar provar mostrar uma argumentação verdadeira, o que é que eu faço? Eu faço uma afirmação ao contrário, tento provar que aquilo é falso e não consigo. Eu chego a uma conclusão falsa. Então, se o argumento falso me leva a uma contradição, significa dizer que a outra alternativa é que é a verdadeira. Portanto, aquilo que inicialmente eu queria provar está provado. Isso fica mais claro através de um exemplo. Então vamos analisar o seguinte exemplo. Um teorema cujo enunciado diz o seguinte: raiz de 2 é irracional. O que significa dizer que um determinado número ele é irracional. Significa dizer que ele não pode ser gerado por meio de uma fração. Ele não pode ser colocado através de um formato m por n, de tal maneira que o resultado seja inteiro, ou seja, uma fração finita, ou uma fração cujo valor após a vírgula seja uma dízima periódica, ou seja, que exista um padrão nesse valor. Então, nesse caso, para poder provar isso, nós vamos supor que raiz de 2, ou seja, 1,4142135. Então perceba que aí o valor que está após a vírgula, ele não se repete, ou seja, não há uma dízima periódica, diferente de um número racional, que quando eu faço a divisão de dois números, eu consigo obtê-lo e esse número pode estar na forma de um inteiro ou de um real, cujo valor após a vírgula é finito, ou se for infinito, ele tem um padrão após a vírgula, mesmo ele sendo infinito. Ou seja, uma certa quantidade de números sempre vai se repetir. O que não é o caso em raiz de 2. Então, como eu estava falando, colocando, vamos supor que raiz de 2 seja racional. Ou seja, raiz de 2 pode ser escrito da forma m por n. Então, eu estou afirmando que existem dois números inteiros, de tal forma que essa fração, ou o resultado dessa divisão, seja igual a raiz de 2. Bom, seguindo essa linha de raciocínio, seguindo o que nós já sabemos das propriedades matemáticas, eu posso pegar o denominador, o valor n, e passar para o outro lado, que isso não vai mudar na equação. Então vai ficar n vezes raiz de 2 igual a m. Então eu fiz essa modificação, mas o valor continua, a equação continua equilibrada. Depois eu vou elevar ao quadrado, de tal forma que eu vou obter o resultado 2n ao quadrado igual a m ao quadrado.
ou seja, eu vou retirar o 2 da raiz, porque raiz de 2 ao quadrado eu vou ter um 2, e n ao quadrado vai ficar n ao quadrado. Então, o valor resultante na próxima linha vai ser 2 vezes n ao quadrado igual a m ao quadrado. Essa pequena movimentação dos valores vai me permitir, então, chegar a duas conclusões mais adiante. Veja, eu estou afirmando que raiz de 2 é racional. Inicialmente, o meu teorema é que raiz de 2 é irracional. Mas o que é que eu faço? O que é que me diz a prova por contradição? É que eu pego o inverso disso, ou seja, que raiz de 2 é racional, e tento provar. Eu pego algo que é o inverso do meu raciocínio inicial e tento provar. Então, no caso, eu chego à primeira conclusão em que m é par. Por que isso? Porque, voltando aqui para o slide anterior, porque na hora que eu elevo o valor de m ao quadrado e eu obtenho alguma coisa que é 2 vezes essa alguma coisa, eu posso afirmar que o valor de m ele é par. Por quê? Porque eu sei que um número ímpar, que é a única alternativa restante, estaria no formato 2 vezes alguma coisa mais 1. E o que eu tenho, na verdade, é que m é igual a 2 vezes alguma coisa. Então, por definição, por uma prova anterior, ou por uma definição anterior, eu posso afirmar que m é par. Então, se m é um número par, e ele pode ser escrito na forma 2 vezes k, voltando aqui ao slide anterior, eu tenho que 2 vezes n ao quadrado é igual a m ao quadrado. Eu vou usar isso, então, para verificar o caso de n. Eu já sei o caso de m. m eu já verifiquei que é par. Então, nós vamos ter que 2n ao quadrado é igual a m ao quadrado. Como m é igual a 2 vezes k, então eu vou ter 2 vezes k ao quadrado. Então, agora, a minha igualdade vai ficar igual a 2 vezes n ao quadrado é igual a 4 vezes k ao quadrado, na linha seguinte. E aí o que acontece? Eu posso, então, dividir os dois lados por 2. Isso não vai interferir na proporção que existe entre o lado esquerdo e o lado direito, não vai modificar o resultado final. Eu vou ter, então, agora n ao quadrado igual a 2 vezes k ao quadrado. Portanto, eu sei que n ao quadrado vai ser par. E, consequentemente, n é par. Se m e n são pares, então significa dizer que a divisão entre dois números pares, como m e n são dois números pares e o resultado da divisão de dois números pares sempre vai me dar um valor inteiro ou vai me dar um valor real com a dízima finita ou uma dízima periódica, então eu sei que a fração obtida de m por n não pode ser irracional. Portanto, o que eu havia afirmado inicialmente não faz sentido, de que é dizer que raiz de 2 é racional. Se raiz de 2, ao ser escrito
por m, na forma m por n, e eu acabei de mostrar que dessa forma eu vou ter m par e n par, eu não consigo gerar uma divisão racional. Portanto, raiz de 2 não pode ser racional. E o que me resta é o quê? É afirmar que raiz de 2 é um valor irracional. Então, isso era o que eu estava buscando. É provar que raiz de 2 é irracional. Então, nesse caso aqui, eu obtenho a prova porque eu peguei o contrário, que é raiz de 2 ser racional, tento provar, mas eu chego a um absurdo, a algo falso. Então, eu posso dizer que o contrário da afirmação inicial é que vale. Que no caso aí, como eu supus que raiz de 2 é racional, o que vai valer é que raiz de 2, na verdade, é irracional. Então, por fim, nós temos um último método, que é a prova por indução. Essa daqui é um pouco mais simples do que o caso anterior, que consiste de mostrar que todos os elementos de um conjunto infinito têm uma propriedade especificada, uma propriedade específica. Então, por exemplo, aqui eu tenho um conjunto dos números naturais e eu tenho uma determinada propriedade P e eu quero verificá-la para todos os valores, para 1, para 2, para 3 e assim por diante. Então, como é que nós fazemos isso? Utilizamos a indução observando o seguinte: eu vou ter duas partes. A primeira que chamo de o argumento base. Então eu tenho que partir de alguma coisa que reconhecidamente seja verdade, no caso aí a propriedade, uma propriedade qualquer, que eu sei que vale para 1. E depois eu tenho o passo da indução, onde eu digo o seguinte, que se a propriedade no iésimo valor é verdade, então essa propriedade para o iésimo mais 1 também vai ser. E aí a gente tem uma espécie de você ir induzindo. Eu sei de 1, então eu posso saber de 2. Eu sei de 2, então eu sei para 3. Eu sei de 3, eu sei para 4 e assim por diante. Então, o princípio básico dessa prova é que se você parte de uma base bem conhecida, de um fato que é verdadeiro, você tem como provar o seguinte, e sair como se estivesse empurrando aquela veracidade, né? Então vamos supor o seguinte, eu tenho esse teorema, que a soma dos primeiros n números é igual a n vezes n mais 1 sobre 2. Então, como é que eu posso afirmar isso? Eu vou afirmar isso por substituição. Então, por exemplo, os 10 primeiros números, a soma dos 10 primeiros números vai ser 10 vezes 10 mais 1 sobre 2. Então vai ser 10 vezes 11 dividido por 2. E aí, se eu precisar para 100, vou fazer isso para 1000, para 1 milhão, 1 bilhão, vou ficar fazendo isso? Não. Então a gente tem uma maneira de provar que para uma quantidade infinita de números, essa propriedade aí, esse enunciado, melhor dizendo, continua sendo verdade. Então isso é feito da seguinte forma. Eu sei que para o valor base, que no caso aqui eu estou tomando, por exemplo, o valor 1, depois eu pego o valor 2, pego o valor 3. Então verifico, né? Esse caso base é até interessante para você ir observando
que esse enunciado ele vai ocorrendo, né, para 1. Então, 1 vezes 1 mais 1 sobre 2 dá 1. Se você somar os 2 primeiros, vai dar 2. Os 3 primeiros vai dar 3 mais 1, 4. 4 vezes 3, 12. 2 dividido por 6. Então, você vai vendo que, somando os números individualmente, vai me dar um valor que é igual ao mesmo obtido por essa fórmula. De tal maneira que a aplicação direta na fórmula para qualquer valor, de qualquer grandeza, vai continuar sendo igual a você sair somando as partes. Só que a aplicação direta na fórmula é muito mais interessante porque te dá um resultado direto, ao invés de você ir somando um por um. Então, no caso, para poder fazer o passo de indução, nós vamos verificar que essa fórmula vale para n mais 1. Se vale para n mais 1. Então, se eu somar os primeiros n valores, eu vou ter como resultado n vezes, abre parênteses, n mais 1, fecha parênteses, sobre 2. E para n mais 1, quanto vai ser? Vai ser você somar os n primeiros mais o próximo número, porque agora eu quero saber para n mais 1. Então vai ser o somatório de 1 até n mais o novo valor que vem logo após n. Qual é o valor que vem logo após n? É n mais 1. E se eu quiser saber o próximo valor, seria n mais 2, n mais 3, n mais 4 e assim sucessivamente. Como isso se traduz na fórmula? Se traduz da seguinte maneira. Antes eu tinha n vezes o próximo número sobre 2. Agora o que é que eu vou fazer? Quem é n? Quem é o último número que eu tenho? É n mais 1. E qual é o próximo número deste que agora é o último número da minha série? É n mais 2. Então eu vou ter n mais 1 vezes n mais 2 sobre 2. E aí o que é que eu tenho? Vou ter n vezes n mais 1 sobre 2 mais n mais 1. Eu multiplico esses valores então, como eu cheguei a esse valor? Eu posso pensar de outra maneira. Eu posso pensar o seguinte: qual é a minha fórmula? É n vezes o próximo, que é n mais 1, sobre 2. Isso aí é o somatório dos n primeiros. Só que agora eu estou querendo verificar quanto vai ficar o somatório para n mais 1. Então eu vou pegar o somatório das n primeiras partes mais a próxima. Quem é a próxima após n? Vai ser n mais 1. Então agora eu vou estar nessa terceira linha, para você que está acompanhando, n vezes n mais 1 sobre 2 mais, abre parênteses, n mais 1. Então nesse caso aí, o que é que eu devo fazer? Eu tiro o mínimo múltiplo comum das partes, e aí eu vou ter, o mínimo aí vai ser 2, e portanto vai ficar n vezes n mais 1 mais, como o denominador de n mais 1 é igual a 1, então vai ficar o mínimo, passa a ser o multiplicador por n mais 1. E agora, então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter n vezes
n mais 1 mais 2 vezes n mais 1 sobre 2. E aí o que acontece? Percebam que eu tenho n multiplicando n mais 1 e 2 multiplicando n mais 1. Então, existe uma parte desse numerador que é comum. E aí eu posso, então, fazer a aplicação da regra dos valores comuns, né? do valor que está em evidência. Então, eu vou ter n mais 1, eu retiro, vai ficar em evidência. E cada um dos multiplicadores, então, vão ficar entre parênteses. O n, que está multiplicando n mais 1, mais o 2, que está multiplicando o outro n mais 1. De tal forma que nós chegamos ao resultado. N mais 1, entre parênteses, multiplica n mais 2, entre parênteses. Então, com isso, eu cheguei a uma fórmula que me permite saber qual o resultado da soma dos n mais 1 termos. Se você quiser expandir essa explicação e testar para os n mais 2 números, n mais 3, a linha de raciocínio é a mesma. Você pode também fazer algumas verificações fazendo um programa em alguma linguagem de programação, como Python, por exemplo. Então, no lado esquerdo, nós vamos ter um for, que vai somar os n números que você quiser somar, n mais 1, n mais 2, seja lá quanto você quiser. E, para comparar com o valor obtido, você vai ter, por exemplo, uma função que implementa o lado direito da igualdade. N mais 1 vezes n mais 2 sobre 2. Ou, no caso, se for para os n mais 2 termos, n mais 2 vezes n mais 3 sobre 2 e assim por diante. Então, com isso, nós chegamos ao final dessa aula, onde o mais importante é apresentar para vocês os diferentes mecanismos que existem na matemática para permitir provar determinados enunciados, teoremas. Nós vimos também alguns conceitos novos, como, por exemplo, o conceito de definição, o conceito de enunciado e o conceito de teorema. Vimos, então, 4 diferentes formas de se provar. Eu sugiro que, se você quiser conhecer um pouco mais sobre os mecanismos de prova que existem, deem uma olhada principalmente em livros de matemática discreta. E com isso, na próxima aula, nós já poderemos então começar a estudar os modelos que a teoria da computação nos oferece. Se por acaso você quiser conhecer um pouco mais sobre alguns conceitos vistos nessa aula, eu sugiro o livro O Último Teorema de Fermat, de Simon Singh, um livro excelente, tanto pela matemática explorada ao longo dos capítulos, mostrando toda a história que existe por trás da prova desse teorema, como também de um clássico da matemática, que é A Arte de Resolver Problemas, do matemático George Polya. Com certeza, esses 2 livros irão abrir muito a sua cabeça para a importância de se provar teoremas e de tudo que está relacionado a esses conceitos. Então, na próxima aula, nós voltaremos. Espero que você tenha gostado e até lá.